Russell, você poderia começar com sua apresentação? Quero lembrar vocês de algo que foi dito ontem. Há 4 tipos de pregadores em nossa igreja. Há aqueles que pregam erros condenáveis. E são muitos. Muitos hoje que envenenam nosso povo até a morte. Há aqueles que não pregam a verdade. Eles não pregam o erro. Eles pregam um evangelho social. Eles matam nosso povo de fome. E ainda assim, eu encontro adventistas do 7º dia que ousam dizer que pelo menos eles não pregam o erro. Que padrão repugnante de se esperar de ministros adventistas do 7º dia. Não devemos sentar e ouvir sermões de blá blá blá, que não apresentam a verdade. Mas então, há o terceiro grupo que parece tão nobre, porque eles apresentam o precioso 7º dia como fé. E nosso povo parece estar contente com esses pastores. Mas eu quero lhe dizer, eles estão ficando muito aquém de seu dever. Deixe-me ler O Grande Conflito, página 606. Em cada geração, Deus enviou seus servos para repreender o pecado, tanto no mundo quanto na igreja. Mas o povo deseja coisas suaves ditas a eles, e a verdade pura e sem verniz não é aceitável. Agora, isso está no contexto de condenar o erro. Muitos reformadores, ao iniciarem seu trabalho, determinaram exercer grande prudência ao atacar os pecados da igreja e da nação. Eles esperavam, pelo exemplo de uma vida cristã pura, levar o povo de volta às doutrinas da Bíblia. Mas, ouçam isso, o Espírito de Deus veio sobre eles como veio sobre Elias, movendo-o a repreender os pecados de um rei perverso e de um povo apóstata. Eles não conseguiam se abster de pregar as declarações claras da Bíblia. E assim por diante. Se seu pastor está pregando a verdade perfeita, mas não está condenando o erro, ele está muito aquém das exigências de Deus. E é por isso que apresentamos essas mesas redondas hoje. Nunca se contente em apenas ouvir a verdade. Nosso povo tem que ser avisado. Jeremias foi solicitado a não diminuir uma palavra sequer. E foram grandes palavras de condenação, apontando o erro na igreja de Deus. E muitas pessoas dizem isso com apresentações na televisão. Bem, nós ouvimos a verdade, e você também. Mas não é possível nessas apresentações apresentar o erro, porque elas estão indo para o mundo todo. Então, quero que você entenda que não deve se contentar com a verdade sendo apresentada, porque inúmeras pessoas na congregação ainda serão enganadas. Quero continuar falando sobre o quão rápido estamos viajando na estrada para Roma. Este é o pastor sênior, pastor David Vandenberg, pastor sênior da Igreja Adventista do 7º dia em Kettering, Ohio. E ele ousou fazer esta declaração para que fosse publicada no Dayton Daily News de 10 de setembro de 1996. É a estrada para Roma que estamos viajando. Este é o pastor sênior. Os adventistas reconhecem, esta é uma citação, os católicos como irmãos e irmãs cristãos. Compartilhamos com eles a grande maioria das doutrinas cristãs. Então compartilhamos com eles o estado dos mortos, o santuário, a verdade, o batismo, a adoração a Maria, o purgatório, a evolução, o limbo, as orações pelos mortos, a penitência, a idolatria, a canonização dos humanos, seu sábado, sua missa, a confissão aos padres, a Imaculada Concepção de Maria, a infalibilidade do Papa, a imposição da fé pelo Estado, a Inquisição, os 7 chamados sacramentos, o pecado original e a alteração dos 10 mandamentos. E eu acabei de começar, não é? Eu nem comecei realmente com a diferença. Nós não compartilhamos um único átomo de verdade com os católicos romanos. Nenhum. As pessoas me dizem, bem, nós temos a mesma divindade. Bobagem. Eles têm um Deus tão cruel que eles precisam de uma doce mulher para acalmá-lo. Quero dizer a vocês que nosso Deus, como adventistas do 7º dia, é amor.
Eles têm um Cristo que um padre pode simplesmente dizer algumas palavras em latim e criá-lo no altar e sacrificá-lo. E eles têm, é claro, os padres que são seus intercessores e os santos e Maria. Eles não têm um mediador como o Cristo. Não temos o mesmo Salvador que a Igreja Católica Romana. Eles podem usar os mesmos nomes, mas são demônios. O Deus que a Igreja Católica Romana apresenta é um demônio. O Salvador que eles apresentam é um diabo. E o Espírito Santo que eles apresentam é um diabo. Porque esse Espírito Santo não é aquele que os conduz a toda a verdade. Esse é o Papa infalível, que faz isso. Então, não deixe ninguém lhe dizer que compartilhamos a divindade com os católicos romanos. Nós apenas compartilhamos os nomes com eles. Eles abrogaram as características de Satanás e deram a eles o santo nome de Deus. Quero ler para vocês sobre o tio Arthur, como esse homem se enganou. Se vocês se sentarem por 3 anos, de 1962 a 1965, representando os sinais dos tempos no Concílio Vaticano II, deixa um impacto em você. E devo dizer o quão chocado fiquei com as conclusões de Arthur Maxwell, o homem para quem eu lia histórias de ninar quando era rapaz. E foi isso que ele disse. Ele era tão apaixonado pela Igreja Católica porque costumava ir às coletivas de imprensa onde um padre católico romano liderava respondendo perguntas. E você imagina, ele disse, depois que eu fiz algumas perguntas, imagine minha emoção quando ele, que é o padre católico que estava presidindo a conferência, disse, quando levantei minha mão novamente, Maxwell, sinais dos tempos. Ele se lembrou de quem ele era, veja. Ah, irmão, eu sabia que tinha chegado. Oh, rapaz! Na presença da imprensa mundial, e do tempo, e da vida, e de todo o resto deles. E ele sabia a diferença. Oh, isso foi bom. Isso fez muito bem à minha alma quando ele disse, Maxwell, sinais dos tempos. Quais foram suas conclusões? Precisamos repensar nossa abordagem com nossos amigos católicos romanos. Como podemos rejeitar uma mão estendida e ser cristãos? Como podemos dizer que eles pertencem ao anticristo quando revelam tantas belas atitudes cristãs? Isso foi em uma apresentação na igreja da Universidade de Loma Linda, depois que ele retornou daquele... E então ele expressou o agnosticismo porque ele disse, e estou citando nosso livro, a parte mais reveladora do relatório do pastor Maxwell foi que ele expressou o agnosticismo sobre se a Igreja Católica Romana, como ele disse, deu um grande passo à frente. Ele percebeu que tinha feito, permaneceria para sempre? Eles continuarão a ser um passo maravilhoso para frente? E ele disse, sua resposta para isso é, eu não sei. Bem, irmãos e irmãs, Russell Rowland Standish sabe. Porque eu vou citar para vocês Apocalipse capítulo 20 e versículo 10. E Apocalipse capítulo 20 e versículo 10 diz, falando da grande conflagração no fim do milênio, e o diabo que os enganou foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde a besta... Quem é a besta? Igreja Católica Romana, ela vai voltar à fé de Deus? Ela vai queimar com Satanás e todos que o seguem. Eu poderia continuar. O pastor Brunsmer, mencionei o outro dia, afirmou que Roma havia mudado. E foi isso que ele escreveu na revista Spectrum. Estou citando para você fontes documentadas deste livro. O Dr. Rain Brunsmer, naquela época, era secretário da Divisão Transeuropeia. Isso abrange muitas nações da Europa e algumas do Oriente Médio e até mesmo o Paquistão, porque não pode mais ser associado à Índia por causa das tensões entre esses dois países. Aquele homem disse isso. Os principais escritos da irmã White
sobre o catolicismo romano datam das décadas de 1880 e 1890 e, portanto, se originaram em um clima de confiança do adventismo sobre a realidade da ameaça católica e a iminência de eventos previstos por décadas. Uma vez que ela codificou essas visões, tornou-se virtualmente impossível reavaliá-las criticamente sem questionar sua autoridade profética. 3 vezes ele lamenta que a irmã White tenha dito concretamente as visões do papado. Meus queridos irmãos e irmãs, quando a irmã White escreveu o primeiro volume 4 de Spirit of Prophecy em 1884, quando ela colocou isso para baixo, o papado era uma bagunça total. O protestantismo tinha desistido. Até mesmo muitos adventistas do 7º dia tinham desistido do papado ser um grande jogador no fim dos tempos porque o papado estava absolutamente destruído. Garibaldi. Giuseppe Garibaldi desceu com seu exército, levou embora todos aqueles vastos estados papais. E o Vaticano se tornou um pequeno subúrbio minúsculo na cidade de Roma, no Reino da Itália. Não era nada, estava acabado. E é isso que toda a cristandade. Mas havia uma mulher que, desafiando a evidência absoluta da época, mas acreditando que aquela ferida mortal que foi infligida pela primeira vez, é claro, no ano de 1798, seria curada. Ela não viveu para ver a cura da ferida mortal, mas o que ela escreveu foi cumprido até hoje. O papado é a nação mais poderosa da Terra. Não pense que são os Estados Unidos. Eles vêm logo em segundo lugar. Mas o poder está no papado. E é poderoso porque tem o melhor e o maior sistema de inteligência do mundo. Tem cardeais. E você tem muitos deles nesta nação. Você sabe disso. Você tem um aqui em Washington. Você os tem em Chicago. Você os tem em Nova York. Você os tem em Los Angeles. E eu poderia continuar. E então eles têm arcebispos. Eles têm bispos. Eles têm padres. E então você carregou a Suprema Corte com os católicos romanos. Os chamados países protestantes do mundo estão uma bagunça. Você percebe que na Austrália, eu estava voltando de um acampamento na cidade de Perth, bem no oeste da Austrália, e era domingo, e eu peguei um jornal. Agora, um dos jornais mais prestigiados é chamado The Australian. Ele vai para toda a Austrália. A maioria dos outros está confinada às principais capitais, os principais jornais. E os australianos disseram isso sobre o nosso governo na Austrália. Agora, nosso primeiro-ministro é anglicano. Isso significa um episcopal em seus termos, mas nós os chamamos de anglicanos na Austrália. Costumávamos chamá-los de Igreja da Inglaterra, mas isso ficou muito inglês. E então, o que aconteceu foi que ele disse isso. Em termos gerais, o caucus do Partido Liberal, que é o partido governante, não é liberal. É o nome mais impróprio. É um partido conservador. É como o Partido Republicano aqui. E não se esqueçam daqueles adventistas que pensam que o Partido Republicano é a resposta de Deus. Eu lhes digo que é de Deus. Mais provavelmente, eles são os partidos que trarão a lei dominical. E não se esqueça disso. Mas tendo dito isso, não posso ter certeza. O diabo pode usar o Partido Liberal. Ele pode usar os democratas. Tanto faz. Haverá um deles ou o outro. Ambos. Ambos. Provavelmente. E então teremos essa situação. Mas o que aconteceu foi que o jornal disse isso. Ele disse, em termos redondos, o caucus do Partido Liberal. Agora, quando a palavra caucus é usada na Austrália, significa o total de membros do Partido Liberal na Câmara dos Representantes, mais o total no Senado. Significa todos os representantes nas duas casas, que são membros do Partido Liberal. Ele disse que aproximadamente 2/3 deles frequentaram escolas católicas romanas. Um dos principais membros do gabinete, agora lembre-se dos gabinetes, temos o sistema britânico. Então os membros do gabinete têm que ser membros da Câmara dos Representantes ou do Senado. Eles não são um executivo separado como vocês têm aqui nos Estados Unidos. E ele passou 7 anos treinando para o sacerdócio.
Ele é nosso ministro da Saúde no momento. E ele estava se gabando há cerca de 4 anos sobre a crescente catolicidade do Howard, que é o nosso primeiro-ministro, John Howard, Banco da Frente. O Banco da Frente significa, é outro termo na política britânica, que seguimos, do gabinete, a crescente catolicidade deles. E lá no nosso novo ministro da Defesa, um devoto católico romano, ministro das Relações de Trabalho, um devoto católico romano. E assim podemos continuar. Como vocês e a sua Suprema Corte no momento, com 5 católicos romanos dos 9. Veja, nós seguimos na Austrália, pelo menos alguns de nós, o que está acontecendo neste país, porque conhecemos a profecia. E na Austrália, no final dos anos 1990, foi revelado, nós chamamos nossa mais alta corte de High Court of Australia, mas ela tem a mesma função que a Suprema Corte aqui. Temos apenas 7 juízes nela. 6 desses juízes frequentaram escolas católicas romanas. E agora, isso não é coincidência. Quero dizer a vocês que o serviço público, o judiciário, os corpos legislativos na Austrália estão cheios de católicos romanos, embora eles sejam uma minoria de longe em nosso país. Vou dar um exemplo. Eu tinha 21 anos e eu consegui um emprego no departamento de suprimentos. Eu era um escriturário de nível básico no serviço público na Austrália. Entrei para me encontrar com o homem que era o chefe da área onde eu estava, e era um grande escritório aberto, sabe? Maior que esta sala. E a primeira pergunta que ele me fez, o nome dele, sabe? Nós éramos usados naquela época. Isso foi no começo dos anos 1950, que quase todos, não todos, mas a maioria dos católicos romanos, eles eram O'Donoghue, ou Kelly, ou alguns desses nomes irlandeses porque era de lá que nossos católicos vinham. Muitos deles como condenados na Austrália. E então, o que aconteceu foi que esse homem era o Sr. Harris. Agora, você não consegue encontrar irlandês nesse nome. Escocês. E ele me disse, onde você estudou? Essa foi a primeira pergunta dele. Eu disse, eu frequentei a escola adventista do 7º dia de Newcastle. E ele pareceu assustado. E cerca de 3 mesas acima de onde ele estava, o chefe do departamento, um homem de 50 anos, se levantou e disse, eu ouvi direito? Você não é um Mick. Agora, essa é uma palavra depreciativa na Austrália para católicos. Você sabe, muitos deles chamam seus filhos de Michael, e Mick é um apelido para Michael. Você não é um Mick. Eu disse, sou adventista do 7º dia. Louvado seja o Senhor. Isso significa que temos 3 protestantes agora nesta sala vasta. Você consegue imaginar? Tinha 21 anos. Eu poderia ter simplesmente murchado. Essa foi minha introdução ao trabalho no serviço público australiano. Eu não era um idiota. Mas irmãos e irmãs, tudo está no lugar. Mas nosso povo ficou cego. Os líderes da nossa igreja ficaram cegos. Eu poderia continuar. Há tantas evidências de que somos cegos ao catolicismo, e agora o estamos louvando ao extremo. Você percebe que na Austrália, quando o Papa João Paulo II morreu no 2º dia de abril do ano passado, um pouco depois disso, em um editorial no South Pacific Record, que é o jornal da nossa igreja em todo o Pacífico Sul, o editor fez uma oração para os católicos romanos. Agora, é válido orar pelos católicos romanos. Eles são boas pessoas, e eles têm algumas boas pessoas lá. Que o Senhor os levará à gloriosa luz da fé. Não há nada de errado. Mas então, ele orou pela prosperidade da Igreja Católica Romana. Acabei de ler para você o que vai acontecer com a Igreja Católica Romana. Ela nunca prosperará. Você consegue imaginar escrever isso? Pior ainda, este ano, tivemos um editorial no South Pacific Record. Acho que mencionei isso. Era uma injúria contra punk rockers da década de 1970 na Inglaterra, e como eles eram rebeldes sem causa, e como eles eram barulhentos e todo esse tipo de coisa. E ele escreveu um pouco mais tarde no editorial. Ao considerar meu Deus, eu acredito que ele é um punk.
Blasfêmia. Sabe, quando eu li isso e minha esposa leu, ficamos tão chocados que simplesmente caímos de joelhos e pedimos desculpas em nome da Igreja de Deus na Austrália, pela blasfêmia referida ao Deus do céu. Nós que estamos na miséria da apostasia, quero dizer-vos, meus queridos irmãos e irmãs, não há nada que seja vil demais para o nosso povo escrever. Agora, algumas pessoas acreditam que devemos ficar em silêncio sobre esses assuntos. Mas aqueles que chegaram tarde não me ouviram ler a página 606 do Grande Conflito, onde a irmã White diz que devemos defender a verdade de Deus e devemos primeiro condenar o erro. Eu disse isso no meu sermão. Novamente, repito, há 4 tipos de pregação em nossa igreja hoje. Há aqueles que pregam erros condenáveis, e há muitos desses. Há aqueles que não pregam erros, podem contar pequenas histórias ou evangelho social. E muitas das nossas pessoas, como vocês, estão satisfeitas com esse tipo de pregação. Chocante. Então, há aqueles que pregam as verdades específicas dos adventistas do 7º dia. E eles estão satisfeitos com isso. Por mais maravilhoso que isso seja, e é por isso que temos que ter cuidado. Ouço muita gente dizendo, o que ouço na televisão, eles estão pregando a verdade. Podem muito bem estar. Mas eles estão seguindo o comando de Deus para primeiro apontar o erro, para que as pessoas não sejam enganadas por fábulas engenhosamente inventadas? É melhor eu parar por aqui. Tomei um pouco do tempo do meu irmão. Leve-nos à conclusão disto. Somos muito gratos por vocês, homens, que dedicaram suas vidas a buscar estas coisas e trazê-las diante do nosso povo, agora nesta apresentação maravilhosa que está acontecendo nos 50 anos de apostasia na Igreja Adventista do 7º dia. Chame-os. Eu não tinha ideia de que meu irmão iria nessa direção. É incrível o que tenho aqui, que está exatamente na mesma linha. É isso que acontece. Até afeta seu cérebro ter os mesmos genes. Acredito que o Espírito Santo age em suas palavras. Leio aqui uma declaração muito conhecida do 5º volume dos Testemunhos, página 451. Quando o protestantismo estender sua mão através do abismo para agarrar a mão do poder romano, quando ela alcançar o abismo para apertar as mãos do espiritualismo, quando sob a influência desta união tripla, nosso país repudiar todos os princípios da Constituição como um governo protestante e republicano e tomar providências para a propagação de falsidades e ilusões papais, então podemos saber que chegou a hora da obra maravilhosa de Satanás e que o fim está próximo. Estamos naquele momento hoje quando o nosso governo está dando as mãos através do abismo. Não sei quando começou. Era incrível que um batista fosse o presidente dos Estados Unidos e fosse até lá prestar homenagem ao Papa de Roma. Mas foi isso que Jimmy Carter fez lá atrás em sua administração. Mas certamente ficou pior com Ronald Reagan. Como acabamos de mencionar, não importa se é o democrata ou o republicano. Quero dizer, todos eles estão indo na mesma direção. E aqui mencionei ontem à noite que há popófilos na liderança deste país, popófilos na Grã-Bretanha governando aquele país, popófilos na Austrália governando aquele país. Cada um deles, é claro, é protestante. Se os católicos realmente querem se dar bem em um país, coloque um protestante como primeiro-ministro ou presidente, eles farão um trabalho muito melhor do que um católico na liderança do movimento, porque tem medo de perder o voto católico. Esse é o problema. Eles têm medo de perder os votos católicos. E eu só quero falar sobre nós aqui. É possível, talvez provável, que muitos de vocês nesta eleição de 2º mandato tenham votado em George Bush, especialmente vocês que têm rostos brancos. Quero que ouçam o que estou dizendo, irmãos e irmãs. Vou ser bem claro. Se vocês têm rostos brancos e votaram, provavelmente votaram em Bush, se forem como a grande maioria dos adventistas do 7º dia. Fiquei surpreso. Um dos melhores homens que conheço, líder da verdade presente,
Me disse que você votou em George Bush. Eu disse, é melhor você se ajoelhar e se arrepender disso, irmão. Arrependam-se disso. Mas quero dizer aos outros, se você tem um rosto negro e votou, provavelmente votou em Kerry. Estou deixando claro, irmãos e irmãs. Eu sigo o espírito de profecia. Eu não voto. Pelo menos você não precisa. Se você votou em Kerry, você não precisa os erros e a direção que ele nos teria levado. Porque ele não foi eleito, essa é a única razão. Irmãos e irmãs, se vocês acham que a política vai fazer esse trabalho na terra, vocês estão enganados. Não há esperança para a política de nenhum país do mundo. Amém. Para nos levar até lá, não vou arriscar minha alma colocando meus ovos em uma cesta ou outra. Quero dizer, vai ter que ser assim. Somos filhos de Deus. Somente o Deus do céu pode mudar o destino deste planeta. E devemos colocar todas as nossas ações no Deus do céu. Agora, quero chegar até nós, irmãos e irmãs. Quero entrar em detalhes porque no final, este pequeno grupo aqui e todos os outros pequenos grupos espalhados pelo mundo terão que ser os responsáveis por inflamar todo o povo fiel de Deus. Não há dúvida. Meu irmão disse, você não pode ficar em silêncio, você não pode nem mesmo pregar a verdade. Sabe, eu estava falando com um irmão há vários anos, e ele veio aqui em Heartland e voltou de uma de nossas igrejas, e eu disse, bem, como foi seu sábado? E ele nomeou o pregador que pregou e disse, bem, tivemos uma verdade agradável esta manhã. Se alguma vez você for pego, é uma verdade desagradável, nem mesmo era uma verdade preciosa. E lembre-se no livro Primeiros Escritos, página 63, a irmã White diz que há muitas verdades preciosas na palavra de Deus, mas o que é que precisamos é a verdade presente que o rebanho precisa agora. Não apenas a verdade preciosa que vai ao encontro ao que meu irmão estava dizendo anteriormente aqui nesta apresentação, e isso significa as principais doutrinas da nossa igreja, o santuário, a lei de Deus, o sábado e aqueles grandes e maravilhosos princípios da justificação pela fé. Se não estivermos pregando essas coisas, estamos deixando nosso rebanho na ignorância e fora do poder salvador de Jesus Cristo. Essas são as palavras que eu digo a vocês. Há passagens no espírito de profecia que eu não conheço. Eu apenas as leio repetidamente. Sobre as questões de salvação que a irmã White escreveu do que o 5º volume dos Testemunhos. O número 5 é um dos testemunhos centrais, mas eu quero dizer a vocês que é a coisa mais central que vocês podem imaginar. Livre-se da sua letargia espiritual. Não sei com quem estou falando aqui que precisa dessa mensagem, mas alguém aqui deve precisar da mensagem, porque o Senhor me lembrou de apresentá-la aqui esta manhã. Talvez alguém sacuda a sua letargia espiritual. Trabalhe com todas as suas forças para salvar suas próprias almas e as almas dos outros. Vocês entenderam isso, irmãos e irmãs? Quanto do seu poder? Você já ouviu o dicionário Standish? O que tudo isso significa? Eu digo a vocês, vocês aprendem muito rápido neste lugar. Trabalhe com todas as suas forças para salvar sua própria alma e a alma dos outros. Não é hora de clamar por paz e segurança. Mencionei em meu sermão que a mensagem de paz e segurança não é sobre guerras e conflitos neste planeta. Ela está lidando com pastores, professores, anciãos e qualquer outra pessoa que assuma papéis de liderança, acalmando os medos das pessoas. E é exatamente isso que lemos na página 282 dos Primeiros Escritos. Quando eles vêm contra aqueles pastores que os acalmavam quando estavam ficando animados. Alguns de vocês podem ter permitido que pastores ou outros os acalmassem nessas questões. Eu lhes digo, Russell e eu, pela graça de Deus, nunca nos acalmaremos nessas questões. Há muita coisa em jogo. As pessoas dizem que você é muito apaixonado. Um homem me disse isso na segunda sessão que tivemos aqui. Bem, não fique tão apaixonado sobre essas coisas. Eu disse, irmão, a juventude da nossa igreja, eu dei minha vida quase 55 anos para o treinamento de jovens. E eu vejo nossos jovens sendo arrancados e destruídos nesta igreja. Você me diz para manter a calma sobre isso?
Eu te digo, eu não estou calmo sobre o que está acontecendo com nossos jovens, porque eles estão sendo levados nesta igreja para a perdição eterna. Se você pode sentar em sua igreja e ver seus filhos e jovens sendo tirados desta igreja, você não é digno de ser chamado de adventista do sétimo dia. Você não é digno de alegar que você é um dos apoiadores da verdade presente. Você está falhando em seu papel. E eu não vou parar. Pela graça de Deus, eu não vou parar. Aqui vamos nós. E espero que você esteja procurando encontrar aqueles jovens preciosos que, se viessem aqui para serem treinados, se tornariam trabalhadores poderosos. E você ouviu alguns deles pregando aqui. Eles nem sequer estão no campo ainda. Mas eu lhe digo, eles serão grandes trabalhadores para Deus. E se você acha que pode mandá-los para uma faculdade denominacional regular, você é uma pessoa muito iludida. Quero dizer, se você acha que qualquer uma dessas faculdades vai treiná-los para o reino dos céus e para a entrega da comissão do Evangelho, você está desesperadamente iludido. Vamos em frente. Não são necessários oradores eloquentes para transmitir esta mensagem. Bem, acho que ninguém chamaria Russell e eu de oradores eloquentes. A verdade em toda a sua severidade precisa ser dita. Essa é uma declaração bem forte, não é? É severidade. Acho que é mais ou menos onde estamos chegando agora. Homens de ação são necessários. Mulheres, vocês também precisam ser mulheres de ação. Homens que trabalharão com energia fervorosa e incessante pela purificação da igreja, a advertência ao mundo. Questão dupla. Lembro-me de que fomos citados aqui na Heartland, Hope and Heartland, porque eles disseram que deveríamos sair e pregar para o mundo. E não entrar na igreja. Tenho uma comissão de Deus para trabalhar pela purificação da igreja, irmãos e irmãs, bem como para a advertência ao mundo. Temos ambas as comissões. Foi o que eu disse aos nossos líderes. Uma grande obra deve ser realizada. Uma grande obra. Planos mais amplos devem ser traçados. Uma voz deve sair para despertar as nações. Homens cuja fé é fraca e vacilante não são os que levarão adiante o trabalho nesta crise importante. Precisamos da coragem dos heróis e da fé dos mártires. Esse é o fim desse capítulo. Você tem a coragem dos heróis e a fé dos mártires. Eu nem sequer estou satisfeito com a coragem dos heróis. Eu quero a coragem de Cristo. É por isso que oro todas as manhãs. É disso que eu preciso. Não posso correr nenhum risco. Nem mesmo o ser humano mais corajoso é meu exemplo final. Ou eles que eles sejam um exemplo maravilhoso para mim. Estou simplesmente espantado com alguns desses heróis e mártires do passado. Vou ler o último, quase o último apelo da irmã White. Quero que você volte, e se você ler 100 vezes, você ainda precisará ler novamente. Página 207 do 5º volume dos Testemunhos até a página 216. Esta é absolutamente a passagem mais lida do espírito de profecia na minha vida, de todas que já li. Este capítulo é sobre o selamento. Termina assim. Agora é a hora de se preparar. Quando? Coloque isso no dicionário Standish. O selo de Deus nunca será colocado na testa de um homem ou mulher impuros. Há algum homem ou mulher impuros aqui? Não quero que você levante a mão. Não quero que você se declare. Mas há algum homem aqui? Há alguma mulher que tem uma vida impura disfarçada de adventista do sétimo dia? Há alguém na congregação que sabe que sua vida é impura? Quero ler isso de novo. Nunca será colocado na testa de um homem ou mulher impuro. Impureza. Esqueça que você vai receber o selo de Deus, a menos que no poder, diariamente, no momento a momento, na rendição da sua vontade a Jesus, você esteja tendo vitória. Sim, você vai ser tentado talvez na impureza. Mas tentação não é pecado. É ceder à tentação que é pecado. Às vezes as pessoas sentem, e se você não tem o livro Adventismo Vindicado, temos um capítulo inteiro sobre tentação e o que é e o que não é. Algumas pessoas sentem que se forem tentadas a fazer algo errado ou pensamentos impuros, elas devem ser impuras. Depende do que você faz.
Você o expulsa, você, em nome de Jesus, diz a Satanás para sair voando de você? Ele nunca será colocado na testa do homem ou da mulher, ambiciosos e amantes do mundo. E muitos pais, até mesmo essas pessoas que dizem que a verdade presente está presente, estão inspirando seus filhos com esses valores pessoais, humanos e profanos. Olhe, consiga uma boa educação. Bem, eles precisam ter uma boa educação. Venha aqui e realmente tenha uma boa educação. A educação de Deus. Mas eles não precisam de uma educação mundana. Os adventistas são ambiciosos. Eu dei aulas por um tempo em uma escola judaica ortodoxa quando jovem, quando estava fazendo minha graduação. Eu lhe digo, eles viveram de acordo com sua reputação de estar entre as pessoas mais ambiciosas para seus filhos. Eu posso lhe dizer, foi uma coisa interessante lidar com alguns desses pais, especialmente a esposa do cônsul israelense em Sydney. Eu lhe digo, que mulher ela era para lidar. Mas eu lhe digo, os pais adventistas do sétimo dia não ficam em segundo lugar em relação aos judeus. Ah, como isso é trágico! Ele nunca será colocado na testa de homens e mulheres de língua falsa ou coração enganoso. Todos os que recebem o selo devem ser irrepreensíveis diante de Deus, candidatos ao céu. É com isso que ela conclui quando aborda a questão do selo de Deus. Não preciso dizer que são palavras simples. Não é possível distorcer essas palavras e dar sentido a elas. Nós falamos muito sobre vitória sobre o pecado. Nós falamos muito sobre a entrega da nossa vontade a Jesus Cristo. A entrega total. O poder de ser purificado de toda injustiça. E Deus está nos chamando, irmãos e irmãs, neste tempo perverso, no mundo e na igreja, para que sejamos como aquele lindo e puro lírio d'água que sai do lago turvo. Estamos em um lago turvo, este mundo. Estamos em um lago turvo, esta igreja. Mas podemos ser aquele puro lírio d'água que se eleva acima da escuridão no mundo e na igreja e mostra a pureza do caráter de Cristo em nossas vidas. E então, queridos irmãos e irmãs, brilharemos como o brilho para todos sempre. Russell e Colin, quero dizer isto. Foi uma experiência gloriosa para Ron Spear, que está no ministério há mais de 50 anos, fazer parte disto. Oro a Deus para que isto inicie a mensagem de alto clamor para o mundo. Já passou da hora. Temos que terminar essa mensagem. Participe dessas mesas redondas. Leve isso para seus amigos. Em todo lugar isso deve ir. Isso acenderá um fogo que só terminará na segunda vinda de nosso Senhor. Amém. Espero que sim. Russell, para encerrar, está na hora. Quero dizer, vamos fazer uma oração. Você tem mais alguma coisa a dizer? Só quero dizer que ainda sou membro da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Quero encorajá-lo a esse respeito. Não entregarei a Igreja Adventista do Sétimo Dia a pessoas infiéis. E posso não ser o membro mais respeitado da Igreja Adventista do Sétimo Dia, mas acho que, do meu Senhor, ele foi o membro mais fiel da Igreja de Deus. Eu não posso nem começar a igualar sua fidelidade, mas eu quero ser fiel à sua igreja. Mas uma coisa eu propus em meu coração e na graça de Deus, eu oro para que eu cumpra, se fosse uma questão de abrogando minha fé para manter a filiação à igreja, eu perderia minha filiação à igreja. E eu só lembro vocês do cego que Cristo curou e seus pais infiéis. Eles sabiam que Cristo o havia curado. Mas quando os membros do Sinédrio perguntaram a eles quem havia feito isso, eles contaram uma mentira descarada. E a Bíblia nos diz em João 9 que eles fizeram isso porque os judeus disseram que qualquer um que confessasse a Cristo seria expulso da sinagoga. Em outras palavras, perderiam sua filiação à igreja. Esses pais mantiveram sua filiação à igreja, mas eles não confessaram a Cristo. Eles perderam a vida eterna. O cego, se você ler um pouco mais adiante no capítulo, diz lá que e eles o expulsaram porque ele confessou Cristo. Então ele era um não membro,
Não porque ele escolheu isso. Seus pais mantiveram sua filiação, mas qual dos dois estava pronto para o céu? Aquele que foi expulso porque confessou a Cristo. Não se esqueça disso. Não venda sua alma por um assento no banco da igreja. Pai do céu, que privilégio foi estar com o povo de Deus, nesta sagrada, santa convocação. Amém. Senhor, Colin e eu falamos muito francamente, pois temos um fardo pela tua igreja, pelo teu povo. Temos um fardo por nossas próprias almas, pois que tragédia seria se pregássemos essas questões e nós mesmos fôssemos rejeitados. Nossa responsabilidade seria ainda maior. Nós percebemos esse fato. Agradecemos a Ti pela continuidade na fé do pastor Spear, agora com 82 anos de idade. Que encorajamento ele tem sido para nós ao longo dos anos. Mas não é para o pastor Spear, ou para qualquer outro pastor que olhamos. Olhamos para nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém. E oramos para que sempre nos tomes em teus braços amorosos. Sim, Senhor. E que nos corrijas onde falhamos contigo e tragas à nossa atenção aquelas coisas que devem ser removidas para que nenhuma mancha seja retida em nosso caráter. Amém. E isso oramos por todo o teu povo fiel que compareceu a esta santa convocação, a 19ª realizada nestes terrenos onde os anjos e o Espírito Santo amam pisar. E isso oramos no santo nome do nosso Salvador. Amém.